Boa tarde. Mais uma tragédia com mortos e feridos no Brasil. Hoje pela manhã, 2 rapazes entraram na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, cidade de 150 mil habitantes na Grande São Paulo. Atiraram contra alunos e funcionários e depois se mataram. Tristeza, lamento, solidariedade. Os senadores da CCJ expressaram pesar pela tragédia na escola de Suzano, em São Paulo. O crescimento da violência, a importação de fenômenos desse tipo, a necessidade de proteger a comunidade escolar e a própria sociedade foram lembrados nos pronunciamentos. Eu faço esse registro aqui, presidente, colegas senadores e senadoras, para que se compreenda que nós estamos importando para o Brasil uma cultura de violência gratuita. Isso não começou hoje, isso não começou agora, mas vem sendo agravado paulatinamente, especialmente pelo ambiente que tivemos na última disputa eleitoral. Serve também para a gente refletir sobre essa cultura de que se tem que banalizar o porte de arma, alterando o Estatuto de Desarmamento. É um momento de reflexão. Não tem como não ficar abalado com a tragédia ainda há pouco de Suzano. As informações que chegam, uma é mais dramática que a outra. O senador Alessandro relata aqui, e me parece que está sendo confirmado pelos jornais, que já são 8 mortos e 17 feridos. Nesse momento, a lei que perdura no Brasil é da proibição do armamento. E está acontecendo tudo isso. Então, acho que nós temos que ver a origem disso, onde que nasce essa violência. Eu fiz campanha de rua em rua, de porta em porta. E a coisa que mais me assustava era ver crianças fazendo o gesto de que estava com a arma na mão. O gesto da violência. Ela mostra justamente o fracasso, a safadeza da política desarmamentista, que simplesmente deu o empoderamento para o criminoso e tirou a possibilidade da legítima defesa. Se cada cidadão brasileiro pode ter na sua residência 4 armas, como esse decreto apresentado pelo presidente da República, a chance de nós termos episódios como esse cresce enormemente. Até o fechamento desta edição, eram 10 mortes confirmadas, sendo 8 alunos, 2 funcionários da escola e 2 atiradores. 10 pessoas estavam feridas, sendo 2 em estado grave. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota em sua conta no Twitter, dizendo ter recebido com perplexidade a notícia do tiroteio no Colégio Estadual Raul Brasil, em Suzano. Ele manifestou solidariedade às famílias das vítimas e disse esperar que as reais causas dessa tragédia sejam descobertas. Em entrevista hoje pela manhã, o presidente afirmou que os projetos de segurança terão prioridade no Senado. O que a gente tem que compreender é que as pessoas estão inseguras na sua casa. O Estado não está tendo condições de dar a tranquilidade para as pessoas. Claro que cada tema específico dessa pauta será debatido a partir do momento que esse conjunto de proposições seja unificado em torno de um tema, segurança pública. Então, a questão do porte, a questão das penas que são impostas hoje pela legislação, essa reformulação, modernização dessa legislação, será debatida em conjunto. A gente não pode tratar um fato isolado em relação a matérias que estão tramitando. Então, vamos juntar as matérias e o plenário, o Senado, as comissões vão definir e deliberar sobre elas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou as emendas da Câmara ao projeto que altera o cadastro positivo com o objetivo de facilitar a queda dos juros. A votação da proposta no plenário está prevista para hoje. O cadastro positivo é um banco de dados com informações de bons pagadores. Ele existe desde 2011 e tem informações sobre histórico de operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas. Hoje, menos de 10 milhões de consumidores estão inscritos no sistema, que tem adesão opcional.
O projeto torna automática a inscrição no cadastro. As pessoas físicas ou jurídicas que não quiserem deverão pedir a não liberação dos dados. A proposta já tinha sido aprovada pelo Senado, mas voltou porque o texto foi alterado pelos deputados. O relator, senador Tasso Gereissati, considerou que as mudanças melhoraram o texto. Tomador de crédito cancelar sua inscrição no cadastro positivo aumenta a efetividade do exercício de seus direitos constitucionais fundamentais, como são os direitos da personalidade. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado nos termos da Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Amplia a proteção do consumidor que toma crédito no Brasil. Essa modificação talvez tenha sido a modificação mais importante feita pela Câmara dos Deputados. O Banco Central defende a proposta, afirma que lojas, bancos e organizações que oferecem crédito poderão emprestar dinheiro com juros mais baixos para consumidores com bom histórico de pagamento. Apesar da polêmica sobre o uso de dados de consumidores, essa é a expectativa de quem defende o projeto. Nós não podemos dizer que a proteção é perfeita. Podemos dizer que a proteção foi ampliada. E isso o senador Tasso Gereissati registrou, fazendo justiça aos esforços da Câmara dos Deputados. A aprovação desta lei não significa uma devassa nos dados pessoais e nos direitos individuais e as garantias individuais do povo brasileiro. O povo brasileiro não aguenta mais pagar juros escorchantes, muitas vezes aviltantes, muitas vezes além de qualquer razoabilidade econômica, financeira, comercial que se possa ter notícia. E as mudanças no cadastro positivo serão acompanhadas de perto. A previsão é de que 6 meses após a implementação da proposta, um representante do Banco Central deverá vir ao Senado falar sobre os resultados alcançados. Não significa um cheque em branco. Significa que se aprovarmos dentro de 1 ano ou 24 meses não obtivermos os resultados, eu diria que em 1 ano, nós poderemos a qualquer momento o Congresso Nacional anular essa lei e apresentar um projeto revogando essa lei. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também um projeto que altera a Lei Maria da Penha para obrigar o agressor a restituir valores gastos com o tratamento da vítima no Sistema Único de Saúde. A proposta está em regime de urgência e deve ser votada ainda hoje pelo plenário. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira projeto que regulamenta a profissão de mercadólogo. A proposta segue para o plenário. O projeto define as responsabilidades e atribuições desses profissionais e elenca as pessoas habilitadas ao exercício do trabalho com marketing. De acordo com o texto, podem exercer a profissão quem possui diploma de nível superior em marketing registrado e expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida. Os portadores de diploma de nível superior em marketing registrado e expedido por instituição estrangeira de ensino superior, revalidado de acordo com a lei. E os que já exerciam atividades de marketing até a data de publicação da lei que resultar deste projeto. Segundo o autor, no texto que justifica a proposta, há uma grande confusão no mercado de trabalho quando se fala sobre a atuação dos profissionais do marketing, com o uso de conceitos equivocados e incompletos, inclusive nas divulgações midiáticas sobre o assunto. O proponente também destaca que já existem aproximadamente 40 cursos de graduação voltados a essa formação específica, com cerca de 3 mil profissionais já formados e outros 6 mil estudantes em formação. Nessas condições, a regulamentação profissional demandada é necessária e urgente, no sentido de resguardar os direitos e salários desses profissionais. O texto foi aprovado com emenda especificando que os diplomas dos profissionais devem ser registrados nos conselhos regionais de administração. Fruto de um acordo, senhor presidente, por solicitação de vários parlamentares da Câmara e do Senado, destaco aqui o deputado Zaratini.
A comissão também aprovou audiência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para debater proposta de extinção do programa Mais Médicos. Até hoje, 2.000 vagas do programa Mais Médicos não foram preenchidas, porque os candidatos se inscrevem e acabam não ficando nos lugares mais distantes, e nós temos aí pelo menos 1.000 municípios sem médicos no momento. Em seguida, o presidente da comissão, senador Romário, anunciou a realização de uma primeira audiência com o ministro da Saúde no próximo dia 27, para debater outros temas, conforme requerimento aprovado em reunião anterior da comissão. Vai ser reinstalada hoje no Senado, às 14h, a CPI de Brumadinho, para apurar responsabilidades no rompimento da barragem da Vale, no Córrego do Feijão, que matou centenas de pessoas no dia 25 de janeiro deste ano. E nesta manhã, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi apresentado um relatório sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens. O relatório produzido pela Comissão de Desenvolvimento Regional ao longo de 2018 traz a análise da situação das 24.092 barragens catalogadas no Brasil. Delas, 3.543 foram classificadas como de risco e o estado de 45 é muito preocupante. Em 42% de todas as barragens não há qualquer ato de autorização, outorga ou licenciamento. O relator diz que faltam recursos para fiscalização e que nem o desastre de Mariana, em 2015, sensibilizou as autoridades para o problema. Só agimos, sempre repito isso, como bombeiros. Há a catástrofe, aí o governo se faz presente. Ou seja, não há medidas de planejamento que prevejam essas catástrofes. Em 2017, foram aplicados 23% dos recursos federais previstos para operação, manutenção e recuperação de barragens, cerca de 26 milhões de reais. Quando uma barragem se rompe, como a de Rejeitos, por exemplo, nós temos uma série de desastres, um atrás do outro. Nós temos as mortes das pessoas, nós temos o ambiente que é atingido, temos um outro desastre, que são as cidades que dependem da atividade da mineração e que, de repente, começam a não ter mais os empregos que geravam o comércio não vende mais como vendia e a cidade deixa de ter arrecadação. O relatório traz mais de 50 recomendações aos órgãos públicos, incluindo os 31 responsáveis pela fiscalização das barragens. Também pede que sejam incluídos no plano plurianual de 2020 a 2023 a previsão de recursos suficientes para garantir a segurança das barragens. Essa publicação é instrumento oportuno e de extrema valia. Servirá de fonte de consulta e de material de apoio às discussões e, sobretudo, às decisões que deverão ser tomadas em curto espaço de tempo devido à gravidade da situação de nossas barragens e o risco que representam para a segurança da população. O tema da entrevista de hoje é renovação na política. Os movimentos de renovação de lideranças elegeram parlamentares de 14 partidos em 2018. O senador Rodrigo Cunha conversa com a jornalista Renata de Paula sobre novas práticas que podem fazer a diferença na política. Movimentos de renovação e capacitação de lideranças políticas se firmaram nos últimos anos e conseguiram eleger vários representantes para o Congresso Nacional. Um deles é o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Seja bem-vindo, senador. O senhor participa da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que conseguiu eleger 37 lideranças em 2018. Foram 2 governadores... 4 senadores. E o resto deputados estaduais e deputados federais. E são de diferentes partidos políticos, alguns têm mais experiência, outros são bem jovens, né? Como é que funciona esse movimento? Bem, a RAPS, para mim, ela teve uma grande importância, porque como deputado estadual, eu consegui criar relações, o que nós chamamos de amizade cívica, com vários parlamentares do país inteiro, em que periodicamente nos reunimos em São Paulo, a maioria das vezes, para discutir o país e discutir novas práticas dentro da política. Então, isso foi um grande estímulo para mim. No meu estado, às vezes, é difícil conversar sobre novas práticas na política, porque muitas vezes se acha que tem uma fórmula eterna de se entrar na política ou de se fazer política, e eu não me identifico muito com esse perfil.
Então, criei uma filosofia de refazer a forma como a política é feita em meu estado. E quando encontrei a RAPS, várias pessoas, inclusive temos 4 senadores agora na casa, o Randolph, o senador Regufe, a senadora Mara e eu. Então, são pessoas de partidos diferentes, pessoas com habilidades diferentes, mas que se unem em prol de uma nova política. Então, eu acho que isso resume bem o que é a RAPS, pelo menos para mim. O grande lado positivo é essa amizade cívica e buscando realmente a sustentabilidade, que não é a sustentabilidade apenas com viés ambiental, não é isso. Mas é tentar buscar o equilíbrio entre o capital, entre a sociedade e também o meio ambiente. E como é que se davam esses encontros? Havia palestra, grupo de estudo? Sim, são encontros, inclusive, não apenas para políticos, tem alguns níveis, como os empreendedores cívicos, como os jovens também, e também os líderes, que na maioria das vezes têm mandato. Estão capacitando ainda jovens lideranças? Isso, que é um grande estímulo, é fazer com que novas pessoas ingressem na política e saibam que é possível fazer uma política de acordo com seus princípios. Então, são feitas palestras, troca de experiências. Então, quem já está na política, muitas vezes participa fazendo palestras, falando suas experiências. Especialistas em áreas específicas. Então, desde media training a situações mais profundas, debater a previdência, debater alguns assuntos polêmicos e também necessário, são tratados pela rede. Então, eu faço parte com muito orgulho e também tento estimular com que outras pessoas façam. É um movimento pluripartidário. Isso. Há consenso nesses debates? Olha, a respeito, assim, não se busca saber quem está certo e quem está errado. Então, cada um tem a sua visão de mundo, mas eu acho que tudo converge para que o bom senso sempre prevaleça. E numa situação como essa, não é estimulado o debate em si, para se eximir ao máximo cada assunto. É colocado o ponto de vista e você respeita, aceita ou não aceita. Lógico que tem diálogos, mas é sempre produtivo. Ser jovem, né, ou se declarar da nova política, né, não muda muita coisa se não mudarem as práticas. Quais práticas hoje o senhor considera, e o movimento também, que esse movimento de renovação condena as práticas da velha política, né? Quais práticas o senhor considera erradas? Bem, Renata, é muito importante deixar claro às pessoas que estão nos assistindo que a renovação da política não é uma renovação de idade. O país não precisa disso. A gente precisa de uma renovação de postura, que é muito diferente. Então, essa renovação pode ter cabelos brancos, mas uma postura diferente. E muitas vezes isso se confunde com a propriedade. Então, eu venho e entro aqui no Senado em busca de uma renovação, sim, mas não na idade. Estou chegando aqui com uma postura diferente. E essa postura vem de acordo com o que as ruas e as pessoas e a sociedade hoje pedem. Há um distanciamento enorme hoje entre o político e a sociedade. Então, eu sempre busco, quando possível, quando eu ando e converso com as pessoas na rua, e alguém diz, eu não gosto de político nenhum. Eu disse, olha, vamos com calma, você não gosta de política, na verdade, né? Aí eu digo, olha, você não gosta de político ou da política? São duas coisas diferentes. Se você não gosta do político, troque eles. Então, você tem a oportunidade de trocar. Cada 4 anos você tem a oportunidade. E demonstra a importância da política. Então, a política, foi ela que fez o seu combustível aumentar, é ela que vai fazer com que o seu IPTU também seja mais caro. Então, que a Previdência tenha uma mudança. Então, isso é importante as pessoas diferenciarem. Porque quando você cria aversão ao político e se soma à política, você se afasta. E eu costumo dizer que é a segunda vitória dos maus políticos, porque as pessoas de bem intencionadas, ou que acham que poderia fazer a diferença, acabam se afastando, e aí sobram poucos. Então, venho de um estado, que é um estado pequeno, é o segundo menor estado do país, mas é um estado que hoje está conectado. A gente consegue conversar com as pessoas, eliminando os intermediários, e eu acho que a nova política é isso. Não é a rede social. Não é apenas nova política porque tem muitos seguidores ou porque recebe curtidas no Facebook. Não é isso. Nova política, para mim, é aquela que olha para o cidadão. Então, não trabalho com lotes, fazendo loteamentos, com aqueles currais eleitorais, chegar numa cidade em busca de um vereador, de um prefeito que vai me dar 1.000 votos, 10.000 votos, negocio com ele e não estou nem aí para as pessoas, não é. Negocia com ele, o político teria condições de negociar, por exemplo, cargos em estatais, eu falo mais apoios. Você me apoia nessa, que na outra eu posso lhe apoiar na outra. Então, isso não é o meu perfil. Meu perfil é falar com as pessoas.
Então, sempre fiz isso por onde eu passei. E a rede social se soma a isso, a essa situação. Eu utilizo a rede social, de fato, o objetivo não é fazer marketing, é fazer comunicação. Ou seja, eu presto conta do que eu estou fazendo, converso com as pessoas, elas fazem denúncias, elas fazem sugestões. Então, é um momento interessante. É lógico que alguns assuntos eu coloco para ter o termômetro da sociedade, o termômetro das pessoas que me acompanham, mas a decisão final sempre tem que ser baseada em algo concreto e realmente que eu possa defender até o fim. Lógico, eu quero sempre fazer com que as pessoas participem, mas é muito perigoso ficar refém desses comentários, porque muitas vezes não se tem uma educação política e se trata de forma superficial alguns temas que são profundos. E aí o político que agir assim, no meu ponto de vista, hoje a sociedade não tem esse total amadurecimento e às vezes pode ser influenciado até por uma onda que a rede pode estar pegando e fazer com que aquelas pessoas comentem bastante sobre aquele assunto e alguém tem um interesse por trás. Então isso é muito interessante, deixando claro que os meus próprios projetos de leis, como deputado estadual, eu colocava em votação antes, para as pessoas dizerem se eram a favor ou contra, e era um termômetro para mim. Nunca cheguei a ter mais de 10% de forma negativa, mas se tivesse eu ia parar para rever. Mas, será que realmente eu estou enxergando o mundo de outra forma, sozinho? Então, esse parâmetro é bem interessante. Mas o posicionamento dos seus seguidores nas redes sociais, ele vai ser definitivo na capacidade de influenciar a sua decisão, o seu voto, por exemplo, os seus eleitores se posicionarem contra a reforma da Previdência? Eu falo que é importantíssimo. É importantíssimo. Primeiro porque hoje alguém falar cabalmente que é contra a reforma da Previdência, ainda nem está pronta. Não sabe nem qual é o projeto final. Então, isso, desde o ano passado, as pessoas já são contra. Então, e quem votar a favor vai estar com o seu nome no outdoor em várias cidades. Mas isso não se sabe ainda o que é. Então, é necessária, não é necessária? Cadê os estudos? Vamos fazer as avaliações? Então, por isso que é perigoso a gente tratar isso, porque algumas situações que já são solidificadas, nem sempre vão permanecer da mesma forma. Então, até voltando um pouco à sua pergunta, Renato, quando você perguntou sobre nova política, eu acho que as práticas, novas práticas, eu aqui tenho muito orgulho de falar de que no meu primeiro mandato, eu fui eleito há 4 anos como deputado estadual em Alagoas, fui mais votado, inclusive, e 60% do meu gabinete foi composto por pessoas que fizeram uma seleção pública, uma seleção muito rigorosa. Na época, inclusive, contratei uma fundação que era contratada pela universidade lá do meu estado para fazer essa seleção justamente para ter uma isenção. E essas pessoas, foram mais de 1.000 pessoas na época inscritas, acrescentaram muito ao meu mandato. Então, não teve um projeto de lei que passou pelo estado de Alagoas durante os 4 anos que eu não tinha discutido. Então, fui quem mais aprovou leis, debati, criei uma linha de fiscalização e deu certo. E o senhor repetiu aqui no Senado mesmo o processo seletivo. Exatamente. E agora, 4 anos depois, eu fiquei muito feliz. E aí eu volto também à RAPS, porque eu consegui falar sobre esse assunto também nacionalmente. Não estou dizendo que foi o motivo, mas esse ano nós tivemos vários outros casos de pessoas que fizeram seleção pública no país inteiro, alguns mencionando que foi porque percebeu que deu certo e passaram a me acompanhar pelas redes e viu que foi um trabalho eficiente. E aqui no Senado não poderia ser diferente. Então, abri uma seleção pública, também tenho pessoas de alto gabarito ao meu lado que vão ajudar a fazer um mandato eficiente. E essa eficiência também corrobora também com a busca que eu tenho por fazer um mandato de baixo custo também. Então, às vezes você mostrar que é possível economizar e fazer, que é uma coisa também é você só economizar, né? Então você tem que economizar, acredito eu, demonstrando que se há muitos privilégios ou que se é possível fazer mais com menos e dar resultado. Então no meu estado, em Alagoas, eu consegui em 4 anos economizar em gratificações mais de 4 milhões de reais. Então um deputado em Alagoas ele tem um valor muito grande desembolsado por mês por gabinete. Então essa economia para mim se transformou também em eficiência, porque eu consegui ser produtivo. Então, o senhor pretende não usar, por exemplo, todos os cargos que estão à sua disposição no gabinete aqui do Senado? Eu não usei até agora todos,
mas, de acordo com a eficiência, pode ser que eu venha utilizá-lo desde que se tenha um retorno maior. Mas isso aí a gente vai aos poucos mostrando a nossa mensagem. Eu acredito que é importante as pessoas se identificarem com a política, por mais que não se identifiquem com alguns políticos, que tenham paciência ao lerem alguma notícia nas redes sociais, porque nem sempre tudo é verdade. Tenta se aprofundar, não ficar naquela primeira manchete do que é postado, mas sim dar uma lida mais profunda sobre cada tema e participar ativamente dessa mudança que o país quer. Então, aqui no Senado, nós já tivemos um reflexo disso. São 46 novos senadores, dos 54 que disputaram. E essas pessoas que chegaram aqui, chegaram pela força das ruas, das pessoas que querem mudança. E essa mudança foi sentida de maneira firme na primeira eleição que teve aqui. Então, a eleição aqui no Senado, com certeza, foi uma eleição de fora para dentro. A pressão enorme para que o voto seja aberto. A pressão enorme para que se tenha mudanças. E aqui fez com que os senadores se sentissem também respaldados pelas ruas. Então, você ouviu um senador publicamente dizer, olha, eu quero estar bem com os aeroportos. Então, isso é interessante. Por quê? Porque ele está preocupado com o que as pessoas falam. Então, é isso que nós devemos ter em mente, que quem... Porque vários políticos foram hostilizados em locais públicos, né? Entre eles aeroportos. Exatamente, porque nós exercemos um mandato. O mandato é o quê? É uma representação que alguém lhe dá, é um documento que alguém lhe dá para representá-la. Então, ela tem o direito de saber como está sendo representada e também de fazer cobranças. Então, eu acho que quem está aqui deve se sentir, sim, não o patrão, que o patrão é a sociedade que lhe deu essa outorga, né? Então, o momento pede isso, de menos popstar, de mais realidade. Então, se colocar realmente a serviço, é uma prestação de serviço quem está com mandato parlamentar, e eu espero contribuir para essa mudança que o país tanto precisa. Muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.